A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Você consegue olhar para o seu irmão e falar assim: é muito bom te ver aqui nessa noite. Aleluia. Obrigado. Você é muito importante aqui para Refrigério. Quero agradecer pela sua vida. A voz do pastor está parecendo a voz do Olha lá Pamonha, né? Porque nessa semana nós ficamos muito gripados. Foi uma semana complicada. E a garganta minha ainda está um pouco ruim, né? Mas vocês vai perdoando a voz aí e vai dar certo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura e reina para sempre. Amém, irmãos? Deus, nessa noite, Ele tem algo para mim e para a sua vida nessa noite. Se você tomar posse da palavra nessa noite, Deus vai fazer algo na sua vida. Alguns domingos atrás eu liberei uma palavra aqui. E nessa semana uma pessoa veio falar comigo: pastor, aconteceu, eu tomei posse naquele dia do culto, acho que um culto ou 2 cultos atrás. E eu tomei posse daquela palavra e Deus fez algo na minha vida nesse mês. E eu alcancei, na verdade, tal resultado. E Deus operou. Qual que é eu disse esses dias que nem tudo que é simples é fácil de ser feito. Então tem coisas que são simples, mas não são fáceis. E geralmente tudo aquilo que eu vou simplificando, infelizmente eu não vou fazendo, sim ou não? Mas quando a palavra ela é liberada, quando a palavra ela é semeada, diz a Bíblia que a palavra ela não vai voltar vazia. Quem está entendendo o mistério? Que a palavra ela vai, na verdade, dar uma resposta naquilo que ela foi liberada. Que a palavra, ela, na verdade, uma vez ela sendo liberada, ela não volta mais para o céu. Mas para aquilo que ela foi liberada, ela vai, em nome de Jesus, se manifestar. Amém, irmãos? E eu quero cumprimentar os irmãos que estão aí na internet também, que Deus abençoe. Então, entenda isso. Quando a palavra é liberada e você entende e toma posse, o que acontece? Fala: eu vou viver um milagre. Mas não, eu fecho o olho e falo assim: eu vou viver um milagre. Fala da parte de Deus para a minha vida. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque entenda, a palavra ela tem o poder de gerar um milagre. Quem está entendendo? Então quando eu uno, na verdade vai unir a sua fé com a palavra, a Bíblia nos ensina que isso, fala comigo, gera milagres da parte de Deus. Porque a gente entende que milagre, irmãos, é só, talvez, coisas físicas ou materiais. Não, irmãos. Entenda isso, uma cura é um milagre importantíssimo, uma transformação, fala comigo, é um milagre, uma libertação é um milagre da parte de Deus. Então entenda, quando eu vivo essas coisas, quando eu creio na palavra, quando eu libero a palavra, quando a palavra é semeada, não tem como eu não viver um milagre da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Quem tem o poder de nos libertar, fala comigo, é a palavra. Eu lembro, irmão, quando eu estava no processo da libertação, que foi muito longo, porque tem coisas nas nossas vidas, fala assim, que vai levar um tempo. Sim ou não, irmãos? Entenda isso, tem gente que tem 20 anos de igreja e em algumas áreas ainda não é liberta. Ele ainda fala assim, ele patina. Não é verdade? Ele tropeça. Sim ou não? Entenda isso, mas a palavra, quando você começa a orar a palavra com a sua vida, em nome de Jesus, você consegue, em nome de Jesus, alcançar a libertação na sua vida. Então, quando eu libero uma palavra que, se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres, essa palavra, irmãos, ela pode ser aplicada para a minha vida. Eu consigo entender que o poder que Jesus tem, fala comigo, é libertador para a minha casa. É libertador para a minha vida. Quem está entendendo isso? Eu ouvi uma frase esses dias, foi agora essa semana, que um cristão tem que ter 2 remos. Fala, 2 remos. Não, vamos de novo, 2 remos. Quem já entrou numa canoa, levanta a mão. Irmão, se você remar só de um lado da canoa, vai para que lado? Hã? E ela fica? Fala, tem crente que está assim, só com remo. Fala assim, tem crente que está assim, só com remo. Ele gira e nunca sai do lugar. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele louva a palavra, ele escuta os cultos, ele vem e vai vindo, mas está girando no mesmo lugar. Ele não sai do mesmo lugar. Ele só roda fala comigo, tem áreas da minha vida que eu estou cansado em rodar em círculo. Fala assim, hoje é o dia de pegar o alvo. Ah, irmão, não sei se você está com raiva, hoje eu vim numa raiva, você não está entendendo.
Pastor, você está com raiva? Tô, irmão. Não, você pode irar e não pecar. Quem está pegando a visão? O povo acha que crente não ira, não. Ira, irmão. Crente ira. Crente xinga. Xinga ou não xinga? Não mente, não. Xinga ou não xinga? Xinga sim. Para de bobeira. Fala a verdade. Ah, aqui tem um que quer dar uma de santo. Não, deixa de bobeira. Tem uns, acho que quase todo mundo xingou essa semana. Hã? Porque tem aquele xingamento que a gente não é. Ah, outro, né? Não sei o que, né? Você acha que não é, mas é, tá entendendo? Quem tá pegando? Então entenda. Quando eu estou falando de irar, entenda isso. É você não se conformar do jeito que está. Quem precisa não se conformar do jeito que está? Eu não sei se tem hora da sua vida que você está falando de Jesus, é 2023. Tem alguma? Ano de crescimento, ano de mudança, ano de transformação, ano de libertação, 2023. Ano de mudança e de transformação. Quem pega, irmão? Aleluia. Então tem uma área da minha vida que eu estou dizendo ao Senhor. Vai, fala comigo, vai mudar. Ah, irmãos, eu creio nisso, vai mudar. Mas entenda, se eu tiver, fala comigo, 2 remos, a canoa faz o quê? Fala se ela vai. Por isso que eu falei que o cristão tem que ter quantos remos? Primeiro remo, fala conhecimento. Segundo remo, fala unção. Fala poder da palavra, poder de Deus. Então o primeiro remo fala unção. Entenda isso, se você vem buscar, fala assim, só unção. Porque tem crente que só quer buscar unção, outros não são, não é? Não é não, né? Tem gente que vive atrás de quê? Só de unção. Só de presença, só de pulo, só de pastor, está errado, não. Mas entenda, se você tiver só unção, você é igual um carro desgovernado. Pastor, e se eu tiver só conhecimento? Você é igual um carro parado. Pegou aí? Deus faz as coisas, fala comigo, balanceada. Tem que ter unção, mas tem que ter, fala, palavra, conhecimento. A Bíblia vai dizer que Jesus crescia no conhecimento e na graça. Pegou aí? Então entenda isso, na palavra, no poder de Deus, entenda isso. Se eu só tenho conhecimento, por isso que esse culto não pode ser só de conhecimento. Esse culto tem que ser um culto de poder, aonde você entende, se arrepende, se converte na área que a palavra está te guiando, aonde você deixa a presença de Deus falar no seu coração, e você fala assim, sou eu mesmo, não dá para terceirizar para ninguém. Essa palavra é para mim. Eu que estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou deixando de fazer isso. Olha, eu preciso fazer isso. O culto ele tem que gerar em você essas coisas. Eu preciso, eu tenho, eu preciso parar. Entenda, sou eu quem estou fazendo. Um culto tem que ter isso na minha e na sua vida. Quem está pegando? Quem está pegando, irmãos? Então Jesus, toda vez que ele encontrava com pessoas, ele levava as pessoas a olhar para dentro, fala comigo, de si mesmo. Jesus confrontava as pessoas, entenda isso, com o poder da palavra que ele tinha, e as pessoas, irmãos, eram moldadas, transformadas pelo poder da palavra que Jesus tinha. Quem pegou? Então a palavra, fala comigo, liberta e transforma. Então entenda, se eu tivesse só conhecimento, eu sou igual um carro, fala comigo, parado. Estou buscando só conhecimento, pastor, eu quero estudar, irmão, não tem nenhum problema. Só que a Bíblia vai dizer também que a letra mata, e o Espírito vivifica. Então se eu só tenho letra, infelizmente, eu vou ficar igual um carro? Só vou ficar falando que sei e nunca faço. Quem conhece crente assim? Sabe a Bíblia de ponta a ponta, sabe, fala versículo, e irmão, prega, mas não sai fala comigo, do lugar. Então entenda isso, esse culto não é um culto de conhecimento, esse culto é um culto balançado, onde tem unção e tem poder. Quem pegou? Onde tem unção, tem poder, fala comigo, tem conhecimento. Quem está entendendo, irmãos? Então entenda, eu vim aqui na igreja, na Refrigério, nesse ambiente de culto, eu estar aqui e só sair com conhecimento, fala comigo, não vai mudar nada. Irmãos, quantos estão alguma área da sua vida só sabendo que tem que mudar, mas não muda? E o carro está parado, não está andando, passou 22, está entrando 24, que o 23 parece que está voando, sim ou não, irmãos? Entenda isso, e tem áreas da sua vida que está, fala comigo, você sabe, conhece, mas não faz nada. E não vai mudar, fala comigo, nada. Quando eu entrei na Refrigério hoje, sabe o que Deus falou comigo? Falou, você pegou a porta aberta ou fechada? Quando você entrou, você pegou a porta aberta ou fechada? Fechada. Mas estava aberta? Hã? Ah, estava aberta, mas fechada? Como é que explica isso? Hã? Pedir ajuda para os universitários. A porta estava aberta ou fechada? Hã? Destrancada melhorou, ó. A porta estava
Você sabia que ela estava aberta, sim ou não? Puxou com convicção, abriu. Está pegando a visão? Que é onde eu vou te levar? Quem crê que esse culto é um culto de uma porta aberta? Quem pegou? Entenda isso, quando eu entrei, que Deus falou comigo, você pegou o culto, você pegou a igreja com a porta, eu falei, fechado, porque fui eu que abri. Pegou a visão aí? Então eu abri e deixei a porta aberta. Então Deus falou comigo, agora a porta está aberta. Só que tem algumas pessoas que pegou o irmão Vilmar. O irmão Vilmar está ali, ó. E ele fez o que para você? Você só passou, não foi? Sim ou não? Você foi chegando, parecendo no aeroporto, não foi? Você pensou que não ia abrir, de repente, abriu, não foi assim? Entenda isso, existe um versículo lá em Coríntios, 1 Coríntios 16, 9. A Bíblia vai dizer que a porta, fala comigo, está aberta. Então entenda, a porta, fala comigo, está aberta. Você passou pela porta aberta, não foi? Só que a Bíblia vai dizer em Coríntios, porque uma porta grande, fala comigo, e eficaz. Se me abriu, a porta tá? Aí o segundo, parte B, e há muitos o quê? O fato da porta estar aberta não quer dizer que você não vai ter dificuldade e adversários. Pegou a visão? Então quando eu entrei aqui no ambiente, eu abri, na verdade abri a porta e eu entrei. Quando eu entrei, Deus colocou no meu coração, Deus falou, Wesley, tem muita gente que vem aqui, pega a porta aberta e acha que pelo fato da porta estar aberta, ele não vai ter nenhuma dificuldade. Não, a porta aberta você tem que buscar, a porta aberta você tem que orar, a porta aberta você tem que clamar, a porta aberta você tem que renunciar, a porta aberta, igreja, nós precisamos clamar. Não é porque a porta está aberta que eu não tenho que fazer nada. Fala comigo, a porta está aberta. Mas muitos são os adversários. Já pensou quantos adversários você tem só num ambiente desse? Eu não estou falando da sua vida lá fora. Eu estou falando só nesse ambiente. Quantos adversários a gente tem na nossa mente? Talvez a nossa mente não quer parar aqui, ela quer sair daqui. Todo momento você está fora no problema, você está fora na dificuldade, você está pensando o que você vai fazer daqui semana que vem, e a sua mente sai daqui e vai para um futuro ainda que não, fala comigo, existe. A gente fica muito no futuro que não existe. Ou talvez você vai num passado que já foi, fala comigo, apagado. Fala, nos dois é perca de tempo. Excesso de passado, fala comigo, depressão total. Mano, se eu for pensar no meu passado, eu estou morto. Só para contar o testemunho, que o resto acabou. Pegou aí? Meu passado é trágico, irmão. Trágico. Quem está pegando? Se eu for ficar demais no futuro, eu falo, fica doido. Vai ser a ansiedade andando em pessoa. Porque excesso de futuro fala muita ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer. Sim ou não, irmãos? Então eu começo a planejar demais, eu vou para lá e não consigo sair de lá, eu só fico no futuro e nunca vem fala comigo para o presente. Então entenda isso, quando nós pegou uma porta, fala aberta, mas aqui tem muitos, fala assim, adversários. E o primeiro está na onde? Fala, na minha mente. Porque a mente, irmãos, é o nosso maior campo de batalha. Na mente o inimigo fala que não vai dar, na mente fala que não vai acontecer, na mente fala que você não vai conseguir, na mente fala que você está fraco, na mente fala que você não vai, na verdade, que você não vai vencer, que você vai ser vencido. Tudo acontece, fala comigo, na nossa mente. Sim ou não, irmão? Nossa, antes de eu pregar, eu estava numa fraqueza, que essa gripe dá uma fraqueza, você está bom. De repente você está caçando um canto, sem encostar. Sim ou não, irmão? E eu estava ali, me deu aquela bambeza, e eu falei, eu posso, eu consigo, eu tenho que fazer. Pegou a visão? Eu posso, eu consigo, eu tenho que fazer. Entendeu isso aí? E eu estava ali baqueado, rapaz, e dá uma fome. Ih, irmão, você não está entendendo não, que trem louco é esse? Uma fome, uma Josi, nós estava até encabulado. Não é? Que gripou lá em casa, a Laura, a Letícia, e depois a Josi, e depois eu. Essa gripe aí, federal. E nós estamos saindo dela agora, a voz ainda está horrível. Nós estamos saindo dela e vencendo ela, mas nós entendemos que quando entramos, entenda isso, nessa porta grande e eficaz que Deus abriu para mim e para você nessa noite, quem recebe isso, que a porta está aberta, não quer dizer que vão ter, fala comigo, adversários. Quem está entendendo o mistério, irmão? Eu estava pensando nisso, eu entrei aqui e eu falei, Senhor, então a pergunta mais clara é, quais são os meus adversários? E aí eu entendi isso, porque quando eu entrei nesse ambiente, porque esse ambiente, irmãos, é um ambiente onde eu penso sobre Deus, sim ou não? Onde eu penso em buscar a Deus, sim ou não?
onde eu preciso ouvir a voz falando comigo. Não aquilo que eu quero ouvir, irmãos, mas é aquilo que Deus precisa falar. Está entendendo? Porque tem hora que eu quero ouvir a bênção, não é verdade? Não é a promessa, né? Ex-filho, eis que te digo, né? Servo meu, bom e fiel, não é assim que a gente quer ouvir? Mas tem hora que o negócio vem fala, cajado. Porque a revelação tem esse poder de exortar, sim ou não, irmãos? De instruir, de redaguir, não é verdade? A revelação ela tem esse poder, irmão, de ajustar as coisas. Então entenda, quando eu entrei aqui, eu fiquei pensando, então quais são os nossos adversários? Entenda isso, eu entrei e fiquei pensando, falei, Senhor, porque, irmãos, 2023 está sendo um ano fora desse ambiente, fala assim, fora da Bíblia. Porque seu ano tem que estar baseado aqui. Se você for baseado no jornal, enrolou. Você tem que correr para a palavra e profetizar a palavra. Ah, pastor, não tá vendendo. Eu profetizei venda. Teve uma irmã que bateu o recorde esse mês. Quando foi, guerreira? Tomou posse da palavra. Eu falei, nesse mês o vendedor vai arrebentar. E ela arrebentou lá, irmão. Graças a Deus. Por quê? É o poder da palavra. Pegou a visão? A palavra sendo fala liberada. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? A gente vem para cá e a gente entende pelo fato da gente estar aqui, a gente não precisa entrar no culto aqui. O fato da gente sentar aqui não quer dizer que você entrou no culto. O fato de você estar aqui não quer dizer que você está na palavra, que você recebeu a palavra, que você está ouvindo a palavra, que a palavra está entrando e está descendo para o seu coração. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Por quê? Quando eu sou religioso, o fato de eu estar na igreja, eu quero dizer que eu sou crente, eu vou receber. Não, irmãos. Eu preciso pregar a verdade para você. Esse culto nunca vai ser um culto de religião. Esse culto nunca vai ser um culto emocional. Vai ser um culto de ativação. Quem está pegando a visão, irmãos? Quem está pegando aí, em nome de Jesus? Quem recebe isso? Esse culto nunca vai ser só de conhecimento. Ele precisa ser de unção. Porque a unção, irmãos, gera, fala comigo, a transformação. Porque o que a unção faz? Me transforma onde eu não consigo. Quem está pegando a visão, irmãos? A unção me transforma onde eu não tenho condição de ser transformada. Aí a unção vem e traz transformação onde eu não consigo. Quem está entendendo o mistério? Então eu consigo entender na palavra de Deus. Quem consegue, irmãos? E eu tenho muitos adversários aqui, sim ou não? E eu peguei lá Marcos 5, fala Marcos 5,30. E o primeiro adversário dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue, eu peguei, achei interessante isso. O primeiro adversário, fala comigo, foi o tempo. Irmãos, o tempo é o nosso maior adversário. Quem está entendendo? Porque a Bíblia vai dizer que ela tinha 12 anos que sangrava. Quantos anos? Fala muito tempo. Irmãos, o tempo é perigoso. Fala, o tempo é perigoso. Por quê? Quando é para promessa, fala, demora muito. Abraão, 25 anos. Entendeu? José recebeu a túnica, achou que ia governar sobre seus irmãos. 13 anos, se eu não me engano. Pegou aí? Quem pegou, irmãos? Quantos anos? A gente quer ser abençoado agora e já achar que vai acontecer agora. Não, irmão. Todo mundo vai ralar do mesmo jeito. Jesus ele não faz errado. Está entendendo? Então o tempo fala comigo, é algo perigoso. Quando eu não consigo entender ele. Quando eu quero as coisas de Deus, fala assim, muito rápido. Eu atropelo alguns princípios, isso vai dar errado. Eu começo a negociar algumas coisas que não pode. Está entendendo o mistério, irmãos? Então o tempo é muito, fala assim, é muito louco. Fala, o tempo é louco. O tempo é louco. Vamos lá, você vai viajar esse ano para Natal, uma praia top, Ponta Negra. Ah, não, mano, não é preciso nem viajar, vocês querem. Aí o pastor viaja, vai lá para Ponta Negra, os irmãos ficam picudos. Aí, tá vendo? Nem me chamou. Estou liberando a palavra. Você vai para onde? Não, Ponta Negra, Natal, lugar quente. Hã? Não, eu falei Ponta Negra. Calma aí, alguém quer ir para Portugal, eu vou liberar também, calma. Para Portugal, vai também, em nome de Jesus. Vai lá para Nazaré, lugar das ondas grandes, né? Amém, irmão? Então, vamos lá, você vai viajar. Vamos viajar para onde? Natal. A praia chamada Ponta Negra. Irmãos, no hotel, fala assim, pé na areia. Toma café e põe o pé na areia. Pega a visão, sabe por que tá pegando a visão, irmão? Vocês ficam só assistindo jornal, por isso não recebe. Ah, não entendo. Daqui um dia eu tô lá, não adianta nem falar. Eu não tô vendo jornal, vocês ficam só no jornal. Ah, crise, não sei o quê. Não, irmão. Estou liberando a palavra profética. Pega essa visão. Entendeu isso aí? A irmã recebeu, ela pegou a palavra e vendeu, irmão. Foi o maior recorde da loja. Pegou a visão aí? Então, hoje eu vim como profeta, só para liberar. Então você está viajando agora. Entendeu isso aí? Esse ano você vai emitir sua passagem, você vai fazer seu check-in. Ah, mano, não sei se você está entendendo.
Só que aí como o tempo é louco, olha como o tempo é louco. Você vai ficar só um dia na praia, lá na Ponta Negra. Ah, é pouco demais? Viu como o tempo é interessante? Para a promessa, fala, 25 anos é muito? Muito tempo. 25 anos é muito? Tempo. Depois que Abraão pega o menino, Deus pede de volta. Quem está entendendo esse mistério? O tempo é algo muito louco. Então entenda isso. Um dia só na praia é muito pouco tempo. Está entendendo? O tempo é uma loucura, irmãos. Entenda, ela estava sangrando há 12, fala muito tempo, para ficar sofrendo. Qualquer outro fala assim, o poder do tempo, fala o outro poder do tempo. Isso aqui é só a chave. Que talvez tem coisa na sua vida que está parada, você está se descobrindo agora no poder do tempo. Então um dia na praia, fala comigo, muito pouco tempo. Você quer ficar com uns pacotinhos de 5 dias, tá bom? Não, aí já fica bom, fica não, irmão? 5 dias? Não é possível, gente, vocês não querem não? Tem de 3 também, talvez é muito, você não gosta tanto de praia, entendeu? Só tem de 3 dias, você vai e fica 3 dias e volta, entendeu? Agora os irmãos até acham melhor. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Aí 5 dias já fica falando dentro do tempo. Entenda isso, se você comer com picanha todo dia, um dia você fala, picanha é ruim demais. Por quê? Porque o tempo, entenda isso, come picanha um ano todo dia, almoço e janta. Vai dar uma hora só assim, eu não aguento mais essa gordura desprezível. Ou gordura velha, ruim. Estou repunando já de ver isso aqui. Por quê, irmãos? Entenda, o tempo tem o poder de curar o queijo. Pegou, irmão? O tempo traz a verdade. Tem hora que você só fica calado e deixa o tempo falar para você. Tem hora que tem para você se defender, você tem um que na verdade que te justifica, irmãos. Então tem hora que Deus fala, só cala e deixa eu agir dentro do seu tempo de silêncio. Porque se você fechar a boca, eu falo. Se você continuar falando, eu deixo por sua conta. Pegou a visão, irmão? Então qual que é o poder do tempo? O tempo, irmãos, entenda isso. Ele tem o poder de transformar a minha e a sua vida. Fala, e é dentro do tempo. Olha o outro poder que o tempo tem. Fala assim, muitos anos, 12 anos para ficar sangrando. Sabe qual que é o poder que o tempo tem? Fala comigo, de me fazer tomar atitude. Se você está cansado dentro desse tempo que eu estou falando, hoje é o dia de tomar atitude. Aquela mulher falou, já gastei tudo com os médicos, já busquei de tudo. Fiquei sabendo que Jesus vai passar por ali. Diz a Bíblia que ela falou assim, se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, eu serei o quê? Fala, curado. Então entenda, qual que é o meu maior inimigo aqui hoje? Fala assim, qual que é o meu maior adversário? Fala o tempo. Por quê? Porque o tempo, fala comigo, ele é complicado, sim ou não? Essas 2 horas que você passa aqui é muito tempo. Hã? Tem irmão que dá 9 horas, se você barrar ele na porta aí, ele perde a benção. Ele nem cumprimenta os irmãos. Nunca sorriu para alguém aqui. Irmão, não vai embora não, irmão. Fala com alguém aqui, pelo menos. Ô, irmão, Pai do Senhor, o que você faz? Irmão, se conecta, se chama network. Irmão, o que você faz? Faz tal coisa. Eu faço tal coisa. Se você precisar, ó, tamo aí. Irmãos, se conecta. Tem advogado aqui, tem irmãos que mexem com móveis, tem eletricista, tem mecânico. Irmão, aqui tem gente de seguro. Irmão, tem gente aqui, ó. Tem contador, eu acho, não sei se é contadora. Açougueiro. Não, irmão, você se conectar aqui, você não é o lugar de comprar picanha. Eu tô falando, tá uma açougueira aí, irmão. Você está vacilando, irmão, comprando colchão duro. Pai, comenda com o irmão, irmãos. Ô, irmão, eu quero é aquela, só na terceira veia. Pegou a visão? Pai, Filho e Espírito Santo. Você não está entendendo, irmão. Vocês têm que se conectar, vocês têm que saber, irmão, pois é, o que você faz? Eu faço tal coisa. Pai do Senhor, irmão, vamos para tal lugar, um dia vamos entrar, nós tomamos um café. Quem está entendendo, irmãos? Quem está pegando a visão? Nós precisamos nos conectar. Quem está entendendo o mistério? Você falar com pessoas, você descobrir acontecer qualquer coisa. Fulano mexe com tal coisa. Pegou isso ou não? Então fala, o tempo faz a gente, fala, tomar atitude. O tempo tem esse poder, 12 anos, se eu tocar, eu vou ser curar depois de 12 anos. Entenda isso. A gente precisa entender que é dentro desse tempo, ela falou que ela já fala assim, não tinha mais recurso. E acessou Jesus dentro desse tempo, onde fala comigo, acabou tudo. Você não precisa deixar acontecer isso. Ah, não sei se você está pegando. Eu não preciso deixar acontecer isso. Eu posso acessar hoje, quem está entendendo? Fala, segunda coisa. Fala assim, ela arriscou sua vida. Entenda isso, a sua vida aqui, fala comigo, é um risco. Sim ou não, irmãos? Você levantou, saiu de casa, já está correndo? Risco. Vários riscos, sim ou não? Não é verdade?
Então entenda, ela arriscou, fala comigo, a sua própria, segundo adversário, ela arriscou a sua própria vida. Na onde, pastor? Quando ela entrou no meio da multidão, ela arriscou. Por quê? Pergunta por quê. Não, você não quer saber não, vamos de novo. Por quê? Não existe milagre sem correr risco. Pastor, eu quero viver um milagre, entenda isso. Não tem como você viver um milagre sem correr risco. Zaqueu, quando subiu na árvore, tinha um risco de expor o quê? A sua imagem, sim ou não? Sua reputação, sim ou não? A sua integridade, não é verdade? Não é assim? O aleijado foi descido na casa, tinha risco, sim ou não? De escorregar de cabeça e morrer, porque já era deficiente, sim ou não? Não tinha risco de morrer? Tinha, irmãos. Não existe milagre sem correr risco. Entenda isso. Assim como não existe ajuntamento de pessoas sem ter, fala comigo, gastos. Pegou a visão? Se ajuntou, gente, tem alguém gastando. Ué. Aqui nós estamos gastando, irmão. Quem está entendendo? Você está gastando energia, você está gastando seu tempo, você está gastando sua atenção. Entendeu? Você está, na verdade, investindo a sua fé. Quem está entendendo o mistério? Naturalmente nós estamos gastando, entenda isso, nós estamos usando energia, nós estamos, entendeu? Nós estamos visíveis, as pessoas estão passando, está vendo, está aberto, quem está pegando? Vê esses carros na porta, fica pensando, meu Deus, será que deve ser bom aí dentro? Está entendendo? Você profetiza, irmão, fala amém. Aleluia, irmãos. As pessoas estão passando, está vendo, por quê? Não existe milagre sem correr risco, tem risco, irmão. Quando você libera a palavra, fala assim, eu vou mudar e eu vou tomar posse do meu milagre, você está correndo risco. Na onde? As pessoas já, isso não vai acontecer não. No mundo espiritual, agora eu vou tentar impedir aquilo que ela está convicta, que ele está convicto que vai acontecer. Então entenda, esse culto, irmãos, é um culto que você está correndo um risco muito grande de receber um milagre hoje. Vou de novo, nesse culto hoje, você está correndo um grande risco de receber o seu milagre da parte de Deus hoje. Aleluia! Então esses são os adversários. 3, irmãos, fala comigo, o medo. Diz a Bíblia, irmãos, que ela venceu o medo por quê? Depois que ela tocou e foi curada, diz a Bíblia que ela com muito temor, ela ficou quietinha. E Jesus parou e perguntou, quem me? Então entenda, o medo é o maior agente limitador que a gente possa imaginar na face da terra. O medo quer te pedir de receber, quer te pedir de alcançar, não, o medo não quer deixar você, fala comigo, arriscar. Porque o pior amigo do risco, fala comigo, o medo. A fé e o medo nunca vão andar juntos. Quem está pegando, irmãos? Quando você tem fé, você está com medo? Não, vamos de novo, irmão, para você poder entender o que é fé. Quando você tem fé, você está com medo? Não, irmão. Uma pessoa que está movendo na fé está assim, será, se Deus vai fazer, será que Deus vai fazer? Será que é Deus que está falando? Uma pessoa que está com fé, está falando se? Está falando será? Está falando, será que Deus vai falar? É assim? Não, irmãos, uma pessoa que está com fé, ela não tem medo, ela é ousada, ela é corajosa, ela determina. Irmãos, um culto tem que ter isso. No nome de Jesus, nós precisamos vencer esses 3 adversários. Fala comigo, tempo, vida e o medo. Essas 3 coisas hoje estão aqui. A vida, todo mundo tem medo e todo mundo está dentro de um tempo para tomar posse. Se eu parasse aqui já estava bom. Sim ou não, mano? Eu estou suando frio, para te falar a verdade. Que é calor, viu, irmão? Ali é fresquinho de mim, tá? Mas aqui é quente. Viu? Quem está entendendo? Fala, nessa noite, eu creio que dentro desse tempo, falo de relógio, profeticamente, fala assim, eu acesso a minha bênção. Fala, eu acesso pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Fala, nada e nem ninguém vai me impedir de alcançar o poder que Deus tem para libertar a minha vida, em nome de Jesus. Nesta noite, aleluia, graças a Deus. Quem crê nisso, irmão? Quem toma posse? Fala comigo assim, ou você vence o medo, ou o medo vence você. Quem está entendendo isso? Ah, pastor, a gente tem tanto medo, irmãos. Nós tem medo de falar, sim ou não? Tem medo de nos expor, sim ou não?
Tem medo de coisas novas. Irmão, coisas novas é a coisa que a gente mais tem medo. Sim ou não? Se Deus está fazendo algo novo, a gente está... Não, isso não é de Deus, não, isso é do diabo. Porque a gente está com medo. E o medo é expresso que aquilo que não é de Deus é do diabo. Está entendendo o mistério? Porque Deus tem o poder de fazer coisas novas. Todo dia na minha e na sua vida. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Toma posse no nome de Jesus. Fala comigo, eu preciso de 2 remos. Para quê? Para ir no alvo, sim ou não? Então o cristão ele pode ter só unção? Pode ficar atrás só de pulo, só de unção, só de presença? Pode ir? Pode. Ele vai ficar girando, sim ou não? Mas vai ficar só girando. O cristão pode ter só conhecimento? Não, ele vai ficar igual o carro parado. Top de linha. Irmão, Corolla 2020, novo. Pus um ruim um ano, né? Vamos lá, 2023. O irmão já riu. Amém, irmão. Corolinha 2023, irmão. Olha. O irmão, acho que o carro foi fraco. Acho que tem que falar BM, eu acho. Esse carro foi meio ruim, estou meio atrasado. Vamos lá, irmão, a BMW 2023. Ó, tem os irmãos que é meio americanizado, né? Gosta de um carrinho mais importado, né? Mas esse carro sem gasolina, o que adianta? Hã? Vem um fusquinho, te passa, vai embora. Né? Pode ser, irmão. Não é? Irmão, carro sem gasolina não serve de nada. Conhecimento, irmãos, entenda isso. Só conhecimento é igual um carro parado, só para você poder entender, não vai mudar nada. Você pode ser uma Ferrari, sem gasolina não muda nada. Se acabar a gasolina, onde acabar, fica. Tem que chamar o guincho, porque eu não sei nem como funciona para pôr gasolina naquilo. Tá entendendo isso aí? Entenda isso, tem que acabar e carro a diesel, se acabar a gasolina, ou se acabar o diesel da entrada de ar, entope fala os bicos. Tem muito irmão que tá igual o carro a diesel, com os bicos entupidos. Sonda bicudo. Sim ou não, irmão? Esse culto é doido demais, né? Mas é isso aí, irmão. Não tem jeito não. Não é verdade? O cara esqueceu, deixou acabar a carro a diesel, tá enrolado, irmão. E ali onde ele cabe, ele dá entrada de ar nos pistão, acabou, ali na bomba dele ali, não pega, você põe o diesel aí, ele não pega de jeito. Tem que ir lá e fala, como é que é a palavra lá? Tem que ensangrar os bicos, né? Fazer um negócio lá nos bicos. Tá entendendo, irmãos? Então nessa noite, eu quero te ensinar nessa noite, como que você alcança o seu milagre nessa noite. De maneira, fala muito simples. Uma palavra é simples demais, você fala muito simples, fala assim, muito simples. Fala assim, se eu chamar um remo, fala de obediência. E se eu der outro nome para o remo fala fé. Fé e obediência. Fé e obediência. Você vai caminhar e não tem como ninguém te parar, você vai vencer, você vai apontar, você vai avançar, coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, porque quem caminha na fé e na obediência, não tem como dar errado. Aleluia. A nossa maior dificuldade é que a maioria dos crentes está manco, só tem um remo, só fica girando. Quando ele obedece, ele não tem fé, quando ele tem fé, ele não obedece. Ele tem fé demais, mas também para obedecer, eu só acredito, eu tenho fé. Quando ele tem fé demais, ele não consegue obedecer. Não é, quando a gente fala obedecer, você está achando que é a mim, não, irmãos. Estou falando obedecer a Deus. Nós é ruim para obedecer a Deus. E a gente é ruim, fala assim, é ruim para ter fé. Para mover na... Então, eu vou pôr um personagem para você poder entender. Quem que é ruim? Ó, fala Abraão. Fala assim, teve muita fé para ouvir a Deus. Sair do meio da sua casa, sim ou não? Lá do Ur dos Caldeus, saiu da sua casa, no meio de sua parentela, sim ou não? Para ir para onde? Para um lugar que Deus falou que ia mostrar. Ele tinha 75 anos de idade. Tem gente que não acredita na sua virada com 41, com 35. O homem tinha 75 anos, Deus chamou ele, fez uma virada na vida, fez ele o pai da fé, irmãos. Está entendendo o mistério? Fala fé demais. Para ouvir a Deus, fala assim, Quando ele chegou em Canaã, diz a Bíblia que teve fome na terra. E Deus falou para ele, fica aí. O que ele fez? Desobedeceu. E desceu para o Egito. E lá ele já entrou mentindo. Que a mulher dele não era mulher. Que era o quê? Está entendendo o mistério? E essa mentira custou para ele caro. Fala com muito caro. Fala, seu irmão, toda mentira tem um preço. Ah, pastor, mentira tem perna. Até que tem perna pequena tem preço. Porque tem mentira que nem perna tem. Na hora ela nem anda, você descobre. Não é verdade, não é, irmão? Nem perna elas têm. Não é assim? Tem gente que mente tanto que ele mentiu 2 vezes na vida. A primeira nunca mais parou. Tem esse tipo de gente, irmãos, eles mentem tanto que ela nem tem perna.
Pegou a visão? Irmão, toda mentira, fala comigo, tem um preço. Ele entrou e fala comigo, mentindo. Porque desobeder. Então o crente Abraão teve fé demais para ouvir a Deus sair da terra do meio da parentela e caminhar. Quando chegou em Canaã, ele falou assim, é aí que você vai prosperar. Ele foi para onde? Se eu não me engano, depois vocês dão um Google, ele ficou 7 anos lá. Fala assim, por causa de uma desobediência. E por causa de uma mentira. Está entendendo o mistério? Ele ficou 7 anos lá. Deus lá faz ele, fala comigo, voltar. Para onde? Para Hebron? Não, fala para Canaã. Porque todo mundo que mente tem que voltar do lugar que saiu mentindo. Nós estamos falando do crente Abraão. Pegou a visão? O que sobra para nós? Para você, irmão, tá difícil esse culto. Fala ele. Irmão, Abraão. Então precisa de quantos remos? Fala, obediência e fé. Fé e obediência. Abraão teve obediência demais, sim ou não? Ele teve o quê? O Abraão deu umas mancadas, sabia? A gente gosta de ficar pondo o povo. Não, o Abraão deu umas patinadas. Quem está pegando? O que ele fez lá cagar? A mulher dele lá, Sara. Falou, não, Deus está demorando demais. Falou que ia ter filho, não vai ter nada. Não é? Sim ou não? Ele duvidou ou duvidou? Sim ou não, irmão? O que a H falou para ele? Quer dizer, o que Sara falou para ele? Deita com H e vamos ajudar a Deus. Deus está muito demorado, talvez ele está muito ocupado, não vai dar certo. Deita com essa serva e aí você vai ter descendência e acabou esse negócio. Está tudo certo. Foi ou não foi? Irmão, está aí um problemão. Porque tudo que você faz desobedecendo vai gerar um problemão. Porque hoje tem uma guerra aí por causa dessa atitude. Israelitas, o povo lá, os ismaelitas, o povo briga até hoje por causa da terra. Quem está entendendo o mistério? Então entenda isso. Nessa noite, você precisa entender. Se você não vir para o culto, se você não tiver na sua vida esses 2 remos, seu barco não vai andar. Você tem que ter o da obediência e o da... Você não pode ser obediente demais ao ponto de você ficar cobrando dos outros. Porque tem crente assim, não tem? Se de uma mulher chegou em mim, irmão, e tem para trás aí, tá? No monte tinha muitas essas questões, né? Lá no monte falava muito esse estranho. Lá no monte tinha debate, tinha demanda, tinha briga, tinha tudo lá. Tinha uns crentes demoniados, tinha tudo. E aí, irmão? A mulher chegou e falou, tá vendo aí, pastor? De calça. E ela falou, mano, acabou com a pessoa. E eu falei assim, aí eu olhei nela, ela de quê? De saia. Aí eu falei para ela assim, fiz uma pergunta, faço uma pergunta. Fala, gente inteligente faz pergunta. Não fica julgando os outros, faz pergunta. Perguntei para ela, você usa saia por quê? Nossa, não acredito. Deus me mandou eu fazer um voto. Ela acabou de falar assim, foi te falar um negócio. Posso? Ela falou, pode. Você tem que perguntar. Pegou a visão? Pode? Pode falar? Então segura essa. Eu falei para ela, sabe o que está acontecendo com você? Sua vida não rompe? Que Deus cobrou de você, você está cobrando dos outros. Você não segurou o que Deus te pediu e quer terceirizar na vida dos outros. Ah, irmão, acabou a pessoa. E Deus tem esses mistérios. Meu raciocínio é lá rápido demais, irmão. Eu estou pregando aqui, estou com 3 palavras na mente. Tem hora que eu falo mais rápido que eu penso. E Deus falou para mim, e nesse dia, eu falando com ela, e Deus me pegou, Deus me pegou. Porque você viu num culto onde Deus não te pega, não foi culto. Porque você não é tão santo assim para Deus não te pegar em algum lugar. Hã? Deus me pegou, irmão, essa semana. Essa semana acho que eu não dormi nem quantas horas eu dormi, eu mais a Josi, passando mal. E eu ficava metido na minha vida, falando, meu Deus, pensando. Dava um oco assim no corpo da cabeça, assim, eu falava, eu não consigo nem ir. Eu ficava assim, parecendo que estava com labirintite, pontão. Eu falo, Jesus, tem misericórdia, o que está sucedendo com essa gripe? Que gripe doida é essa, meu Deus? Essa gripe aí, sabe de onde veio esse trem, gente? Nunca peguei uma gripe assim, não. E não é Covid não, viu, irmão? Pode ficar de boa. Tô tranquilo, nós fez o teste. Meu irmãozinho tá até assim pro pastor. Calma, irmão, calma. Não é Covid não, irmão. Tá geral, calma aí. Quem tá entendendo, irmãos? Então tem hora que Deus está cobrando de você e você está terceirizando pro outro. Fala, isso é perigoso. Tudo aquilo que você está cobrando dos outros, aquilo que Deus cobrou de você, você está matando alguém. Ficou pior, não ficou? Hã? Sim ou não? Então eu estou na onde? Fala comigo. Fala comigo, eu estou entendendo. Deus está falando comigo nessa noite. Deus está falando comigo e com você, sim ou não, irmão? Sim ou não? 2 remos, fala obediência e fé.
Se não tiver obediência, fala comigo, infelizmente não tem fé. Porque fé e obediência caminha. Abraão teve que voltar para entender que ele ia crescer pela fé, na obediência. A Bíblia fala que quando eles voltam em pouco tempo, eles se tornaram tão gigantes que não cabia Abraão e Ló na mesma terra. Que os pastores brigavam por causa de espaço na terra. Está pegando a visão? Porque quando você está na fé e na obediência, não tem como você não crescer. Você já tem a promessa? Ah, não sei se você pegou. Eu vou falar de novo, você já tem a promessa. Agora só falta você ter fé e obediência para crescer. Ah, irmão, já tem a promessa, não sei se você tem. Abre aí, Ed, por favor, deixa eu começar a pregar. Oxi, deu belo. Não, eu vou ser rápido, vai ser simples, ó. Não, é João 9, Ed. João 9. Tá, o Ed está aqui agora. Estou dando o Ed lá. Calma aí, Maurício, vai dar certo. Porque mudou aqui rapidamente. Trocamos o Ed de lugar e agora eu estou confundindo. 9, João 9:1. É rápido e simples o que Deus vai fazer aqui. Quem está comigo? Ó, e passando Jesus viu, falou um cego. De que jeito? Então ele viu o quê? Fala assim, Jesus está passando, fala, ele está vendo. Irmão, isso aqui é a coisa mais poderosa que você tem que entender. Jesus está passando e está vendo. Fala, Jesus está vendo tudo. Fala, eu creio que ele está vendo tudo. Deus está vendo as bênçãos, ele está vendo a injustiça, ele está vendo as palavras contrárias, ele está vendo as palavras de maldição, ele está vendo, na verdade, o combo. Deus está vendo tudo. E tudo aquilo que ele está vendo, ele vai agir. Não sei se você pegou. Vou de novo. Fala comigo, se ele está vendo, ele vai agir. Então fala, levanta a mão, eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo nessa noite, tudo aquilo que Jesus está vendo na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua história, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, a Bíblia fala que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que toda arma contrária, preparada, forjada, no oculto, nas reuniões, no mistério contra a sua vida, não vai prosperar, não vai avançar. Eu profetizo que tudo aquilo que Jesus está vendo, ele vai agir na sua casa, na sua vida, na sua família, no nome de Jesus, ele vai operar. Aleluia! Fala comigo, Jesus viu o homem, depois viu a deficiência, sim ou não? E depois viu o tempo. Tem três coisas, não tem? Tem o homem, a deficiência e o tempo, sim ou não? É a nascença. Eu falei em três tempos aqui, não foi? Na vida da mulher, vida. Quem pegou? Quem está pegando? Fala comigo, está tudo conectado. Irmão, se você ouvir essa palavra várias vezes que eu estou pregando hoje, a sua vida 2023 nunca mais é a mesma. Porque há um mistério aqui. Jesus olha e dentro do tempo, fala dele olhar. Ele viu o homem, ele viu a deficiência e ele viu o tempo que era. Pegou, meu, que olhar, hein? Ó. Ah, fala para o seu irmão, Jesus me olha. Ah, não é possível que você não quer. Moço do céu, Jesus podia me olhar, irmão. Se eu falar, Jesus, olha para sua conta, você dá graça, né? Aleluia. Né, irmão? Olha para minha conta, Jesus. Meus irmãos não estão precisando, não. Jesus também prospera a gente, irmão. Fala comigo. Primeiro ele viu o homem. Depois ele viu, fala, a deficiência. E depois ele viu o tempo. Quem está pegando a visão? Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Eu creio nisso. Fala comigo, a deficiência tinha muito tempo. Eu expliquei sobre o tempo. Toda vez que tem muito tempo, fala comigo, eu preciso tomar uma atitude. Só que é o que acontece no 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou este ou seus pais? Para que nascesse o quê? Quando o homem olhou, ele viu o quê? Jesus viu três coisas. O que o homem vê? Bom, nós é mestre. Nós é mestre para ver só as coisas ruins das pessoas. Sim ou não? O que o homem viu? O que os discípulos viu? Natural, olha lá. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem? Esse miserável desse jeito, tá? Tem alguma coisa de errado. Dá igual os amigos de Jó. Nós é mestre de enxergar só a parte ruim nas pessoas. Nós é mestre de enxergar só a coisa mais ruim no ser humano. Ah, mas também o irmão, né? Mas também a irmã, a gente quer justificar, entendeu as coisas? Então eles perguntou e já fala, deu a sentença, sim ou não? Quem foi que pecou? Alguém pecou, sim ou não? O pai? Sim ou não?
Seus pais ou a mãe? Para que nascesse? Nós sempre quer achar, fala comigo, um culpado. Foi assim no Éden, sim ou não? O Adão falou, não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher falou o quê? Foi a serpente. Se deixa a serpente falar, ia falar o quê? Hã? Não tem nada a ver com isso. Você me expulsou do céu? Se deixasse falar, não falava? Falava. Só que Jesus não deixou. Quem está entendendo? Fala comigo, nós sempre vemos a dificuldade, os problemas, primeiro de tudo. Sim ou não? Quando você olha, você nunca está olhando para enxergar a solução. Se você conseguir mudar isso, você muda tudo. A gente sempre olha e vê só, fala comigo, o pior. Irmão, você já pensou o que a gente reclama no dia? Hã? O que a gente é bom para quê? Reclamar. Motivo para agradecer, pastor. Você levantou hoje. Será que isso não é um motivo para agradecer a Deus, não? Hã? Você tomou seu banho sozinho hoje. Será que não é um motivo, não? Escovou seus dentinhos hoje. Se não escovou, tá na hora, viu? Acabando o dia aí já, você pode arrochar, tá entendendo? Já é um motivo de agradecer, irmão. Só aí já é um motivo. Irmão, você comeu hoje. É um motivo de agradecer a Deus. Você está vivo. Ah, não, irmão. Sim ou não? A gente tem a tendência de olhar só, fala comigo os problemas. Falar as dificuldades. Jesus vê o quê? Fala comigo. O homem primeiro. Sim ou não? E quando a gente vê o problema, a gente quer achar, fala comigo, um culpado. Você identifica o problema e culpa alguém, sim ou não? A gente não consegue identificar o problema e, na verdade, absorver ele, entender, para achar solução, para resolver. Não, a gente quer culpar, fala comigo alguém. Eles achou o problema, fala, alguém pecou, foi o pai ou a mãe. Porque ele nasceu cego, a culpa é de algum deles. Sim ou não, irmão? E a gente faz isso no culto. O culto está acontecendo, a gente quer achar, fala, culpados. Para algumas coisas que nós estamos passando, sim ou não? Ou senão você começa, não, nem era essa palavra que eu queria ouvir, eu queria era outra, queria dar 7 chaves. Não, não tem 7 chaves aqui, não vai ter. A palavra aqui é a palavra, Bíblia. Quem está entendendo o mistério? Essa é a palavra. Você vai sair daqui entendendo como que você vai vencer com seus 2 remos. Obediência em fé. Sim ou não, irmão? 3, Jesus vai falar do problema, isso é legal. Jesus respondeu ele, ó, nem pecou, nem seus pais. Mas assim, para que se fosse o quê? Manifeste na onde? Isso aqui me deixou animado para vir para o culto. Por quê? Pergunta por quê? Tem um problema que não é meu, não é do meu pai, nem da minha mãe, mas é para que Deus se manifeste nele na minha vida. Que não tem como eu culpar nem A, nem o B, nem o C. Esse problema é para que Deus se manifeste na minha vida. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem precisa que Deus manifeste na sua vida nessa noite? Então, não tinha, fala comigo, não tinha culpado. O problema existia, sim ou não? Mas, fala mais, sem culpa de ninguém. Foi gerado para que Deus manifestasse a sua glória. Sim ou não, irmão? Eu creio nisso. Por quê, pastor? Fala para o seu irmão, porque tem problema que só Deus resolve. Irmão, aqui entendimento, você tem um problema que só Deus resolve. Eu tenho uma dificuldade que só Deus resolve. Isso é poderoso, irmão. E se eu entender isso, eu estou feito. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou o quê? Sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na onde? Na terra. O que ele fez? Cuspiu na onde? Na terra. Olha que coisa forte. E com a saliva fez o quê? E untou o quê? Isso aqui é um mistério. Aqui começa o processo de resolver o problema que a gente tem, que só Deus pode resolver, e Ele resolve, fala do jeito dele. E você nunca vai, aqui não tem, isso aqui é um mistério, não tem como entender, porque tem coisas que Deus faz que não é para você entender, é para você obedecer. Vamos de novo? Tem coisas que Deus faz, não é para mim entender, é para mim obedecer.
Fala comigo, não dá para entender. Dá para Jesus, ele passando um lodo no olho do cego e o cego. Pois é, vamos conversar, deixa eu te falar um negócio. O senhor já curou gente sem ter que passar lodo na cara de ninguém. Por que na minha cara você está passando esse barro? Não estou entendendo. Para um você falou, abre e foi aberto. Para que você está passando barro na minha cara? Porque se o senhor não liberar a palavra, meu olho abre, as escamas caem, igual o senhor fez de Paulo, outros milagres. Você está entendendo, irmãos? Se ele começa a conversar demais, ele passava o processo de receber. O que você quer dizer, pastor? Tem crente que quer entender demais e nunca vive milagre. Quer entender tudo, mas não quer obedecer nada. E o milagre passa. Só passou o lodo. É um mistério que ninguém entende. Fala assim, é um mistério que ninguém entende. Aqui começa o processo, na verdade, que ninguém entende. Tem horas que Jesus vai fazer coisas que não é para ser entendidas, mas para ser obedecidas. Não tem coisa que Deus fez na minha vida que até hoje eu nunca entendi. E eu pergunto, Deus fala, não, pode perguntar quando você quiser que eu não vou responder. Sim ou não, irmãos? Você consegue entender, tem algumas coisas de Deus? Não, irmão. Você acha que Marta e Maria entendeu quando ele falou que não ia na casa delas para atender o irmão quando estava doente? Que era o Lázaro? Dá para entender isso? Ele fala, não, eu não vou agora. E nem respondeu o mensagem. Ele falou, não, ele só falou que é para mais 4 dias para frente. 3 dias para frente, 2 dias. Ele ia embora. Tem coisas que a gente não entende, porque está dentro do processo dele, não no nosso. Quando ele voltou, elas entenderam, sim ou não? Porque o milagre era de 4 dias, não era de 3, não era de 2, era de 4 dias. O homem estava morto há 4 dias. E para isso acontecer, ele precisava não ir na hora que ela pediu que ele fosse. Então tem hora que Deus não socorre para socorrer quando, entenda isso, quando na verdade é algo impressionante. Por quê? Curar era milagre, sim ou não? E ressuscitar? Qual que era? Que glorificava mais o nome? Curar ou voltar do mundo dos mortos depois de 4 dias? Você tem mais de 2.000 anos, até hoje nós prega. Você vê o tanque é federal, sim ou não? Mais de 2.000 anos, até hoje nós prega sobre esse milagre. Porque ele é impressionante. O homem estava morto há 4 dias, voltou a reviver. Até hoje nós estamos pregando. Até hoje esse milagre está glorificando o nome dele. Está entendendo o mistério, irmãos? Está entendendo? Então você vai sair do culto que jeito? Fala com 2 remos. Obediência e fé. Fala, eu vou sair, fala assim, meu barco vai sair reguladinho daqui. Com unção e conhecer. O remo é da obediência e da fé e obediência. E vai te fazer romper. 7, para a gente encerrar. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Que significa o quê? Foi, pois, e quê? E lavou-se e voltou de que jeito? Fala, é muito simples. Ele tinha uma palavra, sim ou não? É o que você tem hoje. Fala, eu tenho uma palavra. Mas você está vendo? Não. Eu estou profetizando, mas você está vendo? O que você tem que fazer? Fala igual o cego. Não querer ver para acontecer. Eu preciso obedecer para ver acontecer. Pegou a visão aí? Pegou? Mas a gente entra aqui querendo falar, querendo ver. Porque crente é assim, se ele não vê, ele não crê. Ele tem, é tudo Tomé. Ele tem que ver. Tem que tremer alguma coisa. Não, irmão. A palavra de Jesus falou assim, untou e falou assim, agora vai e lava. Ele tinha falado uma palavra. Mas ele não estava vendo. A vida dele tinha mudado naquele momento? Não, mas ele tinha o quê? Fica na palavra, irmão, não a mão da palavra. Se Deus está falando que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus está falando que vai mudar, Ele vai mudar. Se Ele está falando que vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele está falando que vai transformar, Ele vai transformar. Se Ele está falando que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta, irmãos. Se Ele está falando que vai prosperar, Ele vai prosperar. Deus não volta na sua palavra. Só que ele teve que caminhar, sim ou não? Ele teve que falar comigo, acreditar. Depois que ele ouviu, ele teve o quê? Ele falou atitude. Caminhou. Ele já tinha naquele tanque, fala várias vezes. Mas agora ele está indo de que jeito? Fala com a palavra. Esse é o mistério do domingo. Domingo passado você esteve aqui? Sim ou não? Teve ou não teve? Você já veio no domingo retrasado, também esteve aqui? Esse é o mistério. Naquele dia ele estava indo no tanque, não sem a palavra. Ele estava vindo com a palavra. O que você quer dizer com isso, pastor? Se você vir para esse lugar com a palavra, não tem como você não viver milagre.
Naquele dia, ele foi no tanque com a palavra. Vai e lava, eu estou mandando, pode ir. Não tinha condição, irmão, não era condicional em nada. Vai lá e diz a Bíblia, que foi muito simples. Ele lavou e voltou de que jeito? Mas só que não é simples de entender. Por quê? Olha o 7. Então os vizinhos, aqueles que dantes tinha visto, que era o quê? Cego. 8 aí, né? 8. Diziam, não é este aquele que estava assentado na onde? Fala, as pessoas têm o poder de enxergar só o pior na gente. Viu que ele era cego depois que ele era o quê? Jesus viu isso aí. Em algum momento apareceu essa palavra? Então, o ser humano na foto tem o poder de quê? De aumentar as coisas. Porque até agora ele só era cego, ele era homem cego, sim ou não? E a doença tinha muito tempo, não era assim? Os discípulos viam um homem de pecado, sim ou não? Mãe e pai, não é assim que eles viam, os discípulos? Mas as pessoas estavam mais distantes de Jesus, viu o quê? Viu um cego e um mendigo. Quanto mais longe você está de Deus, mais difícil fica de você alcançar aquilo que é de Deus para a sua vida. Porque aqui vai separar. O discípulo fez uma pergunta. Aquele que estava mais longe afirmou outra. Esse aí não é o cego e o mendigo? Olha o versículo 9. Uns diziam é este, e os outros parece ser com ele. Sim ou não? E ele dizia, sou. Entenda isso, as pessoas lá fora vão ter muita dificuldade de acreditar que você mudou. As pessoas lá fora vão ter muita dificuldade de acreditar que a sua vida realmente mudou. E mudou para melhor. Não sei se você está pegando. Sim ou não, irmãos? Eles não conseguiam acreditar, nem ele falando. É eu mesmo, sou eu. Jesus fez na minha vida. Aí ele falou, e ele respondeu e disse, depois que ele fala, né? Sou eu aí, dizia, pois, como se abrisse os olhos. E ele respondeu 11 e disse, um homem chamado Jesus fez lodo, olha para você ver que coisa mais chique, e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, aqui está a chave. Fala bem forte, então eu fui. Uau! Então, fui. Fala simples demais. Ele só alcançou porque obedeceu. Um remo é obediência, outro remo. Então, olha lá, fui. Fala obediência. A parte, lavei-me. E o quê? E vi. Ali é a fé, simples demais. Gente, é simples. Ele mandou, fui lá, lavei, voltei. Eu fui lá, lavei, voltei e vi. Pastor, como que você chega segunda-feira? O que aconteceu? Não, eu fui no culto domingo, na segunda eu simplesmente recebi. Não sei se você está entendendo. É simples demais, irmãos. É simples demais. Pastor, o que aconteceu? Não, aí, pastor, o senhor pregou aquele domingo, liberou a palavra, eu peguei a palavra, foi liberado do altar, e na segunda-feira eu já recebi. Mas como assim? Não sei, foi simples. Não é fácil, mas é simples. Quando você usa a obediência e usa a fé, o barco anda. Por isso tem muito crente parado, só com remo. Pegou a visão? Então nessa noite fique de pé no nome de Jesus. Nós vamos acabar o culto. Aleluia. E nessa noite você vai orar. Para quê? Para que essa simplicidade do versículo 11, que ele quis explicar para quem estava lá fora e não conseguiu entender o que Deus fez na vida dele. Ele fala assim, ó. Ele falou, vai ao tanque de Siloé, quer dizer, o enviado, e lava-te. Então fui. E lavei-me. E essa palavra que eu tenho para você hoje é muito simples. E Deus nessa noite quer fazer algo na sua vida. De maneira simples. De maneira eficaz. Na obediência e na fé. Na fé e na obediência. Você vai romper. Quem crê nisso, irmãos? Quem toma posse disso? Quem crê que Deus pode fazer? E nós vamos orar. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa palavra. Que nós somos um carro em movimento, irmãos, mas de maneira certa. Não desgovernado, só com conhecimento. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos na libertação, na transformação. E nessa noite eu quero que você apresente aí a sua dificuldade. Deixa Jesus te ver nessa noite.
Mas não vê só o seu exterior, não, irmão. Jesus te vê por dentro. Deixa Ele te ver por dentro nessa noite. Feche os seus olhos aí, na verdade, onde você estiver. Só feche os seus olhos, nós vamos cantar aqui uma canção. Só uma canção. Só para você fechar os olhos e refletir em você mesmo. Então não fique pensando no ar, não. Só em você mesmo. Aleluia. Só em você mesmo. Jesus, o Rei da Glória. Só feche seus olhos e reflita onde você precisa que Jesus veja na sua vida. Que Deus me liberou essa palavra nessa noite. Que Ele vai ver nessa noite a sua dificuldade. Talvez você vai precisar ser sincero para com Ele, só no seu pensamento, talvez. Ou talvez você vai orar bem baixinho. Nessa noite eu preciso que você só feche seus olhos, deixe essa presença do Espírito Santo falar com você. E tem uma presença aqui nessa noite que quer levar você a receber aquilo que é de Deus para a sua vida. Aquilo que Ele já preparou para a sua vida e para a sua casa. Aquilo que Ele já liberou para a sua família. Aquilo que Ele já liberou para a sua família. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Aleluia. Eu abro meu coração para que Deixa Ele ver o seu coração nessa noite. Jesus, o Rei da Glória. Deixa Ele ver a sua história. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Deixa Ele ver. Então me leva à sala do trono.
lugar de rompimento nessa noite. Quando a palavra foi liberada, é uma unção, existe anjos de Deus neste lugar. Eu não sei se você acredita nessas coisas aí, mas tem anjos de Deus neste lugar. Tem anjo com espada de fogo, anjo guerreiro, anjo com cestas douradas, anjos entregando a provisão nessa noite. Entenda isso nessa noite. Existe uma unção neste lugar de rompimento, uma unção que está desbravando, que está quebrando cadeias, que está jogando a incredulidade por terra, que está jogando a religião por terra. Existe uma unção neste lugar de rompimento, pelo poder da palavra de Deus. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida. Jesus está vendo, Jesus está te vendo, está vendo a sua pessoa, está vendo a sua dificuldade, ei, e está vendo o tempo que você está nela. Nessa noite você sai desse lugar usando esses dois remos, o remo da obediência e o remo da fé nessa noite. E em nome de Jesus, nessa semana vai ser uma semana de avanço. Você toma posse, você vai viver. Vai ser uma semana de avançar, uma semana de prosperar, uma semana em nome de Jesus de multiplicação. Deus nessa noite me diz que a palavra tem o poder de acelerar algumas coisas. E eu libero sobre a sua casa e sobre a sua vida essa unção de rompimento, essa unção de avanço. Tem gente aqui que na hora que obedecer, ei, arabadai do comana. Tem gente aqui que Deus me mostra, na hora que obedecer, vai ser um salto, porque já tem fé. Está faltando só obediência. Mas tem gente aqui que está até obedecendo, mas não é por fé. Está obedecendo por obrigação, por religião, e assim não funciona. Tem até fé, mas não está obedecendo. Nessa semana você vai viver o extraordinário de Deus. Essa semana é a semana dos vícios cair, do pecado cair na sua vida, da perseguição em nome de Jesus cessar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nessa semana é a semana de viver o extraordinário da parte de Deus, de viver um milagre. Isso aqui é só para quem crê. Nessa semana Deus vai abençoar a sua casa, prosperar a sua casa. Nessa semana você vai viver algo de extraordinário da parte de Deus. Nessa semana os papéis vão ser assinados. O que não vendia vai vender. O que está travado vai ser destravado. O que precisa de uma assinatura, só de uma caneta, Deus manda dizer que Ele está entrando na burocracia dos homens e está assinando o papel de vitória nessa noite para a sua vida e para a sua casa. Deus está abrindo porta de emprego. Não um emprego que te escraviza, não. É um emprego que vai te honrar e que vai te prosperar e que vai te abençoar. Ei, arabadai no comanai. Nessa semana Deus joga toda a fraqueza da sua mente e da minha mente por terra e nos fortalece no Espírito. Nessa semana você vai caminhar e vai prosperar. Eu vou falar de novo, o que está para vender vai ser vendido no nome de Jesus. Todo olho gordo da maldade, todo olho da inveja, toda palavra contrária, todas as notícias erradas, eu profetizo em nome de Jesus que caia por terra nessa noite. E que em nome de Jesus, sobre aquilo que você está apresentando ao Senhor, que Deus em nome de Jesus estenda suas mãos sobre aquilo que você está apresentando nessa noite. E vai haver prosperidade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Oh, no nome de Jesus. Quem crê fala, eu acesso. Oh, aleluia. Há uma unção neste lugar de rompimento. Deus me mostra acelerando a vida de algumas pessoas. Oh, há uma unção de rompimento nessa noite. Se você acessar isso, não tem como, irmãos. As pessoas só vão ficar olhando o que Deus vai fazer. Oh, talvez algumas perto de você não vai entender, mas fique tranquilo, não é para entender, é só para obedecer. Oh, com as suas mãos levantadas, aplauda o Deus que age pela obediência e pela fé. Aplauda o Senhor Jesus que age pela fé e pela obediência.